Esse cara se chamava Hipólito da Costa. Já ouviram falar do Hipólito? Ele foi responsável. Não, vou contar a história dele primeiro. O Hipólito nasceu ali em 1774, em Colônia de Sacramento, então território português, né? E desde jovem ele se destacou por ser um cara muito inteligente, um cara muito curioso. Ele estudou na Universidade de Coimbra, se formou lá na Universidade em Direito, se formou em Filosofia, que era uma das maiores universidades do mundo, principalmente da Europa ali. Teve uma sólida informação e o interesse tremendo por ciência, pelas letras. Isso foi moldando o espírito crítico dele, sempre em busca de conhecimento. Em 12 de outubro, Dia da Criança, de 1798, ele tinha sido enviado para uma missão dos Estados Unidos, por Dom João VI, e ele estava no porto ali de Lisboa, aguardando, já tinha feito check-in, já estava dentro do navio, esperando algumas informações meteorológicas para poder partir rumo México e Estados Unidos, quando arrebenta todos os canhões das fortalezas, dos navios de guerra, todo mundo atirando ao mesmo tempo, porque tinha nascido Dom Pedro I. Ele foi uma testemunha da comemoração de Pedro I no momento em que ele estava saindo para essa missão que ele ia fazer ali nos Estados Unidos. E ele acabou nessa missão conhecendo alguma parte da industrial, a revolução que já estava acontecendo no mundo, dessa revolução industrial. Portugal já tinha mandado alguns observadores para alguns países, o Hipólito tinha ido para México e Estados Unidos em missão oficial do governo. E ao retornar a Portugal, depois de passar esse período ali nos Estados Unidos, principalmente, respirando aquela coisa da liberdade da, daquela nova República Americana, quando ele retorna para Portugal e encontra aquele sistema político diferente, que era a monarquia absolutista de Dom João, que não era absolutista, mas é um sistema diferente, completamente diferente. Portugal com um ritmo de vida e comercial bem mais ameno do que os Estados Unidos bombando, tá? Então ele ficou uns meses lá bebendo dessa sociedade americana. Naturalmente, quando ele voltou para Portugal, aquilo ficou incomodando ele demais. Falou, cara, nós estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Aí ele começa a escrever sobre isso, tá? Começa a desafiar as autoridades, colocando as ideias que ele tinha aprendido nos Estados Unidos, além da viagem diplomática dele. Diplomática não, viagem quase de espionagem. Ele começou a se envolver com maçonaria, ter contato com várias outras ideias, e ele foi preso em 1802. Passou dificuldade na prisão, foi submetido ali a vários interrogatórios, mas a determinação dele não se abalava. Ele tinha respirado aquela coisa da liberdade americana e ele resolve escapar e se exilar em Londres. E lá de Londres, né, ele, com mais liberdade, começou a escrever sobre essas ideias. Em Londres, ele funda o jornal Correio Brasiliense, o primeiro jornal da história do Brasil. Feito, não foi o primeiro em solo brasileiro, mas foi o primeiro jornal brasileiro, iniciou sua vida no exterior, no exilado, que era o Hipólito da Costa, tá? Esse jornal dele circulava mensalmente, circulou de 1808 a 1822, tá? E é fácil você decorar isso porque é chegada da família real aqui, independência do Brasil, 1808, 1822, circulação do jornal. Era escrito em português e destinado aos leitores do Brasil. E o jornal vinha trazendo notícias, análises políticas, críticas ao governo colonial português, defendia abertamente a liberdade de imprensa, o fim da censura e a autonomia política de cada uma das colônias.
O Correio Brasiliense foi mais do que um simples jornal, porque ele foi uma arma poderosa na luta da conscientização política e pela emancipação do Brasil. Ele teve nos fundamentos da ideia da independência brasileira, tá? O Hipólito usava essas páginas de jornal para educar os brasileiros sobre vários dos seus direitos que o povo, no geral, não conseguia, como o jornal conseguia alcançar muitas pessoas aqui no Brasil. Ele aproveitava para escrever sobre isso, explicando os direitos, explicando as ideias, criticando duramente ali o governo de Dom João VI. Pô, palhaço, você não adora Dom João? Adoro Dom João. Mas o Hipólito está errado em algumas coisas sim, em outras não. Tem várias coisas que ele estava certo, que de liberdades e decisões que o reino deveria tomar para ir num caminho que os Estados Unidos estava indo, tá? Mas as coisas demoram para mudar, né? Não duvido que Dom João concordasse com algumas coisas, mas você não consegue mudar. Dom João queria acabar com a escravidão, não conseguiu. Dom Pedro queria acabar com a escravidão, não conseguiu. Pedro II queria acabar com a escravidão, não conseguiu. A princesa Isabel conseguiu. Durante uma viagem de Pedro ao exterior, e claro que o clima tinha mudado, a sociedade estava participando, não foi uma decisão só do monarca. O ambiente que proporcionou a princesa Isabel assinar a Lei Áurea não existiu durante todo o segundo reinado de Pedro II, não existiu durante o reinado de Pedro I, nem durante o reinado de Dom João. As condições não existiam. Mas quando ela apareceu na cara da princesa Isabel, ela não titubeou. Foi lá e meteu o pé na porta, né? Então, a coragem do Hipólito de enfrentar isso tudo, escrever sobre isso tudo, você não pode negar que era um cara corajoso, tá? E ele é uma figura central aí no que a gente pode resgatar de história como vultos que lutaram contra um sistema que era opositor das suas ideias, inclusive com consequência, que foi preso, foi interrogado na cadeia em Portugal e teve que se exilar por conta das ideias que o cara tinha. Você tem que admirar isso no cara. O cara muito corajoso, dedicou a vida dele inteira à causa da liberdade. Você vê, é mais uma efeméride que a gente traz hoje ligada ao problema atual do Brasil. E o trabalho dele lá no Correio Brasiliense mostrando a importância da imprensa. Você vê que essa denúncia que foi feita aí pela Folha de São Paulo, quando a imprensa faz jornalismo, olha a diferença que faz. Olha como que a imprensa é importante, como o quarto poder é importante. Então, esse trabalho dele no Correio Brasiliense acabou inspirando gerações de brasileiros a lutar pela independência, pela construção de uma nação livre, de uma nação soberana. E mesmo após a independência do Brasil, em 1822, o legado dele continuou a influenciar o pensamento político de liberdade de imprensa no país. E o país viveu o maior período de liberdade de imprensa que o Brasil já teve, foi no segundo reinado. Foi uma coisa progressiva, né? Ao ponto de você ter jornais que atacavam diretamente o imperador e nada acontecia. Nada acontecia. Zero problema. Pedro II cai, entra a República, acontece o primeiro crime contra a imprensa no Brasil. Ali na Travessa do Ouvidor, centro do Rio, uma tropa lá do Deodoro invade o jornal, rebenta todo mundo na porrada, um jornal que falava contra o Deodoro. Tem um operador de máquina chamado Romariz, morre. Lima Barreto escreve um conto chamado Na Sombra de Romariz, que é o primeiro crime contra a imprensa no Brasil, que a imprensa faz de conta que não sabe. Sempre quando chega a época lá quando empastelaram o jornal e mataram o Romariz, eu fico naquela esperança vã de que, puxa, agora vai, hoje a imprensa vai falar do primeiro crime contra a imprensa, mas, pois é, foi na República, né? Então, a República estava começando, aí eles falam, tinha os seus defeitos, né? Pá. Então, tem alguma diferença entre você ser chamado para o interrogatório e você apanhar até morrer? Eu acho que tem alguma diferença ali. Mesmo você vê, Dom João, num período absolutista, o cara é preso, vai para o interrogatório.
Depois o cara solto. Deodoro bate no cara até o cara morrer. Floriano decretou a morte de Rui Barbosa. Matem Rui Barbosa. Não é prenda, vamos processar, vamos fazer uma acusação. Não, não. Floriano mandou matar. Tem todo o relato de Rui Barbosa fugindo pelos cantos das ruas, soldados correndo, passando e ele tentando embarcar no navio para fugir. Quem passou por isso também? Família do Fernão, avô do Fernão, fugindo também, ordem de execução. Olha como é que a imprensa tratada diferente, né, na República. Que diferença, né? Então, concluindo assim, Hipólito da Costa, com a determinação dele, a visão que ele tinha, essa coisa que inspirou nessa visita aos Estados Unidos, essas novas ideias, esses novos ideais, e ele viu aquilo na prática funcionando, ele acabou se erguendo aí como um herói da pátria brasileira, que a gente esquece às vezes de lembrar. Sua vida e sua obra foram dedicadas integralmente à causa da liberdade, que é justamente o que a gente luta hoje, né, de liberdade e da justiça. Era a causa dele, liberdade e justiça. Ou seja, liberdade para fazer as coisas e um judiciário saudável. Foi a luta inteira de Hipólito da Costa. E o jornal que ele criou, o Correio Brasiliense, não foi só um jornal simples, ele foi, durante toda a vida, um farol de esperança em tempos de opressão, um veículo de mudança que ajudou aí a forjar a identidade de uma nação, né, com seu fundador à frente disso tudo, ansiando pela liberdade e a autodeterminação dos brasileiros. Herói das letras e da liberdade. Vive e viverá eternamente aí na memória do Brasil, do brasileiro. Sem Medo do Palhaço, eu vou sempre estar lembrando disso. Ele foi tipo a revista Oeste da época. Ele foi tal como uma Gazeta do Povo, os jornais que estão hoje aí lutando contra isso que a gente tá identificando hoje como um grande problema brasileiro. Então, a história sempre se repete, né? É impressionante como as coisas se repetem. E aquela liberdade que nós conseguimos, aquela justiça que nós conseguimos diante do sofrimento, do sangue, do suor de muitas gerações, nós perdemos nas últimas gerações e estamos lutando aqui de novo para conquistá-las. É ou não é, gente? Você vê como várias e várias coisas acabam levando a gente para o mesmo tema, o mesmíssimo tema. Liberdade, justiça e por aí vai. Leiam A Sombra do Romariz, do Lima Barreto. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.